E aí, tudo bem? Nas aulas anteriores, nós vimos as funções horárias do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Mas esses dois casos funcionam para movimento em linha reta, porque o nome já diz, movimento retilíneo. Hoje vamos ver como analisar um movimento que não está em linha reta, como em uma parábola, por exemplo. E para isso eu vou introduzir o conceito de cinemática vetorial. E nós vamos conseguir analisar esse movimento que não está em linha reta com as equações que nós já conhecemos. Por quê? Apesar do movimento não estar em linha reta, podemos analisar separadamente, separando totalmente a horizontal da vertical, e depois dessa análise nós vamos concluir que chegamos exatamente no mesmo ponto que chegaríamos com o movimento que não está em linha reta. E é essa que é a beleza da cinemática vetorial. Você pode separar as coisas, mas chega no mesmo ponto que chegaria no movimento que não é uma linha reta. Beleza? É isso que vamos fazer hoje, com calma e passo a passo, tudo bem? Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, dê um apoio para eu continuar produzindo esse conteúdo gratuito para você, te ajudando a estudar para o vestibular, para a sua prova, não é isso? Então, deixa o like aí, beleza? E outra coisa, ative a sua mente que a aula vai começar. Muito bem, agora falando um pouco de cinemática vetorial, nós vamos analisar o seguinte, pessoal. Bom, nas aulas anteriores, a gente fazia movimentos em linhas retas, como esse caso aqui, né? E agora nós vamos fazer movimentos que não está exatamente numa linha, mas está num plano. Imagine que você tem a trajetória, por exemplo, de uma mosca, que ela está voando fazendo esse movimento aqui assim. O que nós vamos fazer é descrever o movimento dessa mosca usando o plano cartesiano. Então eu vou desenhar aqui o plano cartesiano, e aqui eu tenho a origem do plano cartesiano, que tem coordenadas 0 e 0. E eu posso determinar aqui pontos da trajetória da mosca, por exemplo, esse ponto aqui e este ponto aqui, tá bom? Vamos supor que esse aqui seja o ponto 1, esse aqui seja o ponto 2. Vamos chamar de ponto 1 e ponto 2, dessa forma. Para sair do ponto 1 e para o ponto 2, a mosca fez a trajetória que está em amarelo aqui. E cada ponto da trajetória, eu posso, em relação ao sistema cartesiano aqui, determinar um vetor que define esse ponto aqui, que é o vetor que sai da origem e vai até o ponto. Então esse vetor aqui, eu vou chamar ele de R1. E vai ter também o vetor R2, que é até o ponto 2, com a mesma definição ali. É um vetor que vai da origem até o ponto que eu estou interessado. Então, para cada ponto da trajetória, eu poderia definir um vetor que indica a posição da mosca nesse ponto. Você concorda que existiria um vetor variável que teria a sua origem fixa aqui na origem do sistema cartesiano e a ponta dele ia variar junto com a posição da mosca aqui, certo? Esse vetor iria ter uma ponta dele variando aqui junto com a posição da mosca, como está acontecendo aqui, ó. Nesse primeiro instante aqui no ponto P1, o vetor está dessa forma. No instante P2, o vetor está dessa forma, como está no R2. Então, o vetor iria variando a sua angulação e seu comprimento, de modo a que esse ponto ficasse sempre em cima da trajetória da mosca aqui. E eu falei para vocês, pessoal, na aula sobre grandezas vetoriais, que o deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, se eu quiser saber qual foi o deslocamento do ponto 1 ao ponto 2, eu teria que pegar esse vetor aqui, que vai do ponto 1 ao ponto 2 aqui, vou chamar esse vetor aqui de ΔR, e apesar da trajetória da mosca ter sido dessa forma aqui, quando a gente fala de vetor, deslocamento, a gente não está interessado na trajetória, tá? A gente está interessado somente no ponto inicial e o ponto final, nesse caso aqui o ponto 1 e o ponto 2, e o vetor que liga esses dois pontos. Então o deslocamento da mosca, pensando vetorialmente, seria partir do ponto 1, andar em linha reta e chegar no ponto 2. Isso aqui seria então o deslocamento vetorial da mosca. E aí, pessoal, se eu pegar esse vetor azul e analisar ele separadamente aqui, o que eu vou ter? No plano cartesiano, ele vai ter uma inclinação em relação à horizontal, e eu posso dizer o seguinte: para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, eu fiz o seguinte: eu me desloquei desse ponto até esse ponto, depois eu me desloquei desse ponto até esse ponto. Então aqui eu tenho o vetor ΔR, aqui eu tenho um vetor ΔRx, e aqui eu tenho um vetor ΔRy. Esse vetor aqui está em x, esse vetor aqui está em y. Eu posso dizer que eu fiz isso, tá bom? Então, para sair do ponto 1 e chegar no ponto 2, eu poderia fazer a linha reta aqui, que é a azul, que está mostrando aqui, ou poderia fazer isso aqui, que eu mostrei aqui. Eu poderia fazer um deslocamento em x, depois um deslocamento em y e chegaria no mesmo ponto. Isso é interessante por quê? Porque eu posso analisar o movimento horizontal e o movimento vertical totalmente separados, como nesse caso aqui, ó, x e y. Desde que meus dois movimentos, o horizontal e o vertical, me leve ao ponto que eu estou interessado, eu posso
avaliar os dois independentemente. E é isso que é a grandeza da cinemática vetorial, você poder separar os movimentos aqui em duas componentes. Esse sistema de movimento aqui é chamado de composição de movimento, onde a gente analisa separadamente a direção X e depois a direção Y. E aí a gente pode definir também uma velocidade vetorial. Assim como definimos o deslocamento vetorial, a gente pode definir uma velocidade vetorial da seguinte forma: ΔR ele é o vetor de deslocamento. E com certeza, para sair do ponto 1 e ir para o ponto 2, demorou um certo tempo a trajetória aqui, certo? Foi o tempo que a mosca fez esse deslocamento aqui na trajetória amarela. E aí, isso levou um certo intervalo de tempo, que nós vamos considerar aqui como sendo um intervalo de tempo entre os pontos P1 e P2. Podemos, para isso, definir, então, uma velocidade vetorial. A velocidade vetorial vai ser a divisão do vetor de deslocamento pelo intervalo de tempo entre os dois pontos. Então, a velocidade vetorial vai ser o vetor ΔR dividido pelo intervalo de tempo. E aí é o seguinte, coisas importantes sobre a velocidade vetorial. A velocidade vetorial é um vetor que tem mesma direção e mesmo sentido do vetor de deslocamento, tá certo? Então nós vamos ter essa velocidade vetorial aqui. E assim como ocorre para o vetor de deslocamento, que a gente pode definir aqui uma composição do movimento, a gente pode fazer também uma composição dessa mesma forma para a velocidade, tá? E para fazer isso, vamos usar um exemplo em que eu preciso descrever um movimento que não teve uma trajetória retilínea. Então eu vou usar os conceitos aqui de cinemática vetorial para descrever esse movimento. Esse movimento pode ser, por exemplo, a bala de um canhão, que vai ser disparado com um certo ângulo em relação à horizontal, e aí essa bala vai descrever uma trajetória parabólica. Vamos ver aqui uma animação descrevendo o que eu estou falando. Então eu tenho aqui um canhão, ele vai disparar essa bolinha, e a bolinha vai descrever uma trajetória parabólica, conforme nós vamos ver na animação aqui. Vamos lá. Então perceba que a trajetória da bolinha é uma trajetória parabólica. A bolinha está subindo e se deslocando para a direita ao mesmo tempo. E chega um momento que ela começa a cair, apesar de continuar se deslocando para a direita. Então na vertical ela faz o movimento de subir e descer, e na horizontal ela faz o movimento de se deslocar da esquerda para a direita. Como que eu posso usar então a cinemática vetorial para descrever o movimento dessa bola de canhão que está se movimentando dessa forma aqui? Pessoal, esse movimento que a bolinha fez, ele é chamado de lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo é um lançamento como esse aí, em que um canhão lança um projétil e tem um certo ângulo ali em relação à horizontal. Se a gente analisar aqui o canhão, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que, no momento do disparo, a bolinha vai ter uma certa velocidade aqui. Então aqui eu botei a velocidade de disparo da bolinha, vou chamar aqui de velocidade inicial. E essa velocidade, ela está inclinada em relação à horizontal. E aí, o interessante de tudo isso aqui, que isso aqui é uma grandeza vetorial, então eu vou poder analisar ela com a composição do movimento. Quais são os dois movimentos que compõem isso aqui? São os movimentos horizontal e vertical. Depois que a bolinha é disparada, ela vai fazer uma trajetória, que é uma trajetória parabólica, como está nessa linha tracejada. Então veja, a bolinha vai subir, atingir uma altura máxima, depois começar a cair e chegar aqui até esse ponto aqui de impacto no solo. Só que olha só pessoal, eu disse para vocês que eu posso decompor o movimento e estudar separadamente a horizontal e a vertical. Agora, não dá para a gente simplesmente aceitar isso e sair fazendo. Vamos mostrar por que eu posso fazer esse movimento decompondo ele em horizontal e vertical. Vamos pensar o seguinte, ó. Se durante a trajetória eu iluminasse da seguinte forma. Se eu colocasse luz perfeitamente vertical aqui, ó, em cima de toda a trajetória aqui da bolinha, beleza? Aqui então é luz vertical. O que eu viria? Eu viria a sombra da bolinha se movimentando aqui. E ela andaria na horizontal em cima daquele plano cinza em que o canhão está apoiado. Vamos ver isso acontecendo lá na animação. Vamos ver a bolinha se movimentando na trajetória original dela e ver como que a sombra dela andaria aqui na horizontal. Então olha pessoal, a sombra da bolinha está andando junto com ela. Obviamente ela tem que estar sempre embaixo da bolinha, quando eu tenho aquela luz perfeitamente vertical iluminando a cena. A sombra fica exatamente embaixo da bolinha e obviamente a sombra vai ter exatamente a mesma velocidade que a bolinha. Então, o que acontece aqui? A bolinha está fazendo uma trajetória parabólica, mas a sombra dela está fazendo uma trajetória retilínea, em linha reta somente na horizontal, não é isso? E poderíamos fazer o mesmo na vertical. Se nós fizéssemos aqui uma iluminação perfeitamente horizontal, dessa forma aqui, de modo que eu tivesse luz perfeitamente horizontal iluminando a cena, eu viria agora a sombra da bolinha na vertical. Vamos ver isso acontecendo lá na animação. Tá vendo, ó? A bolinha faz a trajetória dela parabólica normalmente, mas a sombra dela na vertical
só faz o movimento de subir e depois descer perfeitamente vertical. Então a sombra da bolinha está executando um movimento retilíneo, enquanto a bola executa um movimento parabólico. E obviamente a sombra da bolinha se movimenta na vertical perfeitamente junto com a bolinha. Então a gente pode avaliar o movimento da sombra aqui. Bom pessoal, a bolinha ela tem um tempo de voo. E o tempo de voo dela é o tempo que ela faz para percorrer essa trajetória aqui parabólica. Essa trajetória aqui ela vai fazer e vai levar um tempo para atingir o solo. Só que olha só, o tempo que a bolinha leva para atingir o solo vai ser exatamente o mesmo tempo que a sombra horizontal leva para percorrer toda a distância que ela percorre até atingir o ponto de impacto aqui no solo. Dessa forma aqui, ó, a bolinha está voando e a sombra dela está se movimentando. Para que ela atingir o solo, ela vai parar e a sombra também parou. E o tempo que a bolinha levou para fazer o voo dela é exatamente o mesmo tempo que levou para a sombra percorrer toda a distância horizontal aqui, se mantendo embaixo da bolinha, até chegar no ponto de impacto da bolinha com o solo. Não é isso? Então olha só, o tempo de voo da bolinha é igual ao tempo de deslocamento horizontal da sombra dela no chão. E o tempo de deslocamento da bolinha é igual ao tempo de deslocamento vertical da sombra dela que está na parede. Eu não vou conseguir descrever a trajetória da bolinha usando aqui um cálculo com uma parábola, uma trajetória parabólica como está escrito aqui, apenas com conhecimentos de ensino médio. Mas podemos usar o que nós já sabemos, que são as funções horárias da posição, tanto no caso do movimento retilíneo uniforme, como no caso do movimento retilíneo uniformemente variado. Porque vai acontecer o seguinte, quando a bolinha deixar o canhão, exatamente no momento que ela deixar o canhão, ela vai estar descrevendo um movimento que vai ser da seguinte forma. A bolinha vai ter vários momentos aqui ao longo da trajetória dela. E aí o que acontece, que é super interessante. Por que a bolinha sobe, atinge uma altura máxima e depois volta a cair? Porque a bolinha ela está sob a ação da gravidade. Então eu tenho aqui ó, o campo gravitacional puxando a bolinha para baixo. Então indica o seguinte, o movimento na vertical dessa bolinha vai ser um movimento acelerado, porque eu vou ter a aceleração da gravidade influenciando a bolinha. Na subida a gravidade está desacelerando, ela atinge a altura máxima, a gravidade passa a acelerar para ela descer. E na horizontal, a bolinha não tem nenhuma força atuando sobre ela. Ela recebeu uma força aqui no início, na hora que o canhão disparou. Depois que o canhão disparou a bolinha, ela está voando livremente. Isso aqui chama voo livre. Nesse voo livre, ela tem uma velocidade horizontal constante, tá bom? Então, se a gente desenhar o vetor velocidade da bolinha em vários instantes aqui, eu vou ter esse vetor aqui dessa forma, no instante do disparo. Esse vetor aqui, ele vai ter componentes horizontal e vertical, como nós já vimos. Aqui é a componente horizontal e a componente vertical desse vetor. Vou chamar essa velocidade aqui de Vx, por quê? Porque ela é constante ao longo do movimento. E vou chamar essa velocidade aqui, ó, velocidade inicial na direção y. Por que inicial? Porque ela vai estar subindo, mas vai estar desacelerando. No momento ela vai parar e depois voltar. Então, essas componentes aqui são as componentes do vetor velocidade. E se você olhar o vetor velocidade ao longo da trajetória, vai acontecer o seguinte, a componente x ela se mantém constante. Ao longo de toda a trajetória, ela vai ter a mesma componente x aqui, não vai mudar. Sempre vai ser o mesmo valor Vx aqui. Já o valor y, ele vai ir reduzindo, né? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ele vai estar quase zero. Depois, na hora que chegar no ponto máximo, aqui vai estar zero o Vy, vai ter o Vx. Depois, na hora que ele começa a cair de novo, o Vy vai começar a aumentar, só que invertendo aqui. E vai ficando cada vez maior, só que invertendo. Ele vai aumentando conforme a bolinha vai caindo, porque a velocidade dela na vertical está aumentando, já que ela está acelerada. Então aqui seria o Vy em todos os instantes aqui que eu desenhei. O Vy vai estar acelerado e aumentando o valor da velocidade ao longo da trajetória parabólica da bolinha. Certo? Então ó, o Vy vai diminuir, depois vai aumentar. Essa seria então uma descrição do movimento da bolinha pensando no vetor velocidade. E aí, o que aconteceu? O Vx ficou sempre constante e o Vy ficou dessa forma. Ele reduz, reduz, reduz para depois volta a aumentar. Pessoal, isso é exatamente o que aconteceu com a sombra da bolinha, né? A sombra da bolinha estava aqui na parede, ela subiu, reduziu a velocidade e voltou a cair e foi aumentando a velocidade até cair e atingir o solo. Exatamente o que aconteceu com o vetor y aqui. Então nós vamos usar a sombra da bolinha para descrever o movimento dela. E para isso nós precisamos de um referencial. Obviamente precisamos de um referencial. Então vamos ter aqui um plano cartesiano, direção x e direção y, tá bom? E vamos orientar da seguinte forma. Na direção x, na horizontal, o movimento vai ser retilíneo e uniforme, tá? Ou seja, a velocidade é constante.
Então eu posso usar nesse caso aqui a função S é igual a S0 mais VT, que é a função horária da posição para o movimento retilíneo e uniforme. Na direção Y, nós vamos ter movimento retilíneo uniformemente variado. Então vou ter um movimento com aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Então aqui nós vamos usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, função horária da posição para um movimento retilíneo uniformemente variado. Para o nosso problema aqui, ó, essa função vai se transformar no seguinte, vai ficar S é igual a S0 mais V0yt mais gt ao quadrado sobre 2. G é a aceleração da gravidade e V0y é a velocidade inicial de disparo na direção Y. E é isso que vamos usar então para descrever esse movimento aqui. Então, pessoal, quanto tempo a bolinha demorou para fazer o voo? O mesmo tempo que demorou para ela sair da posição S0 e chegar na posição S, ok? Se a gente desenhar aqui, ó, um prolongamento do eixo horizontal aqui, nós teríamos aqui, ó, essa é a posição S0, posição inicial da bolinha na direção X, e essa aqui é a posição final da bolinha na direção X. Então tá aqui a posição final. Mesma coisa em Y. Eu poderia fazer a mesma coisa em Y para determinar isso. Então vamos supor que eu conheço o tempo de voo da bolinha. Eu quero saber qual foi o alcance do disparo. Aí o alcance do disparo vai ser essa distância aqui, ΔS, tá bom? Que é de S0 até S. Então eu preciso dessas informações aqui. Eu preciso saber ou o tempo de voo ou qual foi o alcance da bolinha para eu determinar as outras coisas que vão ser pedidas. E aí a gente vai poder então decompor o movimento e estudar separadamente a direção X e a direção Y e com isso descrever o movimento que é uma parábola. Isso é fantástico, não é? Bom, pessoal, acontece o seguinte, ó. Quando a gente olha para a velocidade de disparo, ela está dessa forma e essa velocidade ela vai formar um ângulo com a horizontal aqui. Esse ângulo aqui nós vamos chamar aqui de ângulo alfa. Esse ângulo aqui, ó, ele determina qual vai ser o alcance do projétil, o alcance da bolinha. Então nós vamos avaliar aqui, ó, o alcance do projétil, que nesse caso é a bolinha, e esse alcance depende desse ângulo aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês três situações aqui de ângulos diferentes. Vou mostrar para vocês a primeira situação aqui, ó, o alfa vale 45 graus, beleza? Vamos ver esse caso aqui. Vamos ver agora outro lançamento, um lançamento em que alfa ele é menor que 45 graus, mantendo a mesma velocidade de disparo, beleza? Vamos ver esse cara aqui então. Olha lá, tá vendo? Ó? Eu diminuí o valor do ângulo, mantive a velocidade de disparo. O que aconteceu? O alcance foi menor, tá bom? Vamos fazer o seguinte agora, vamos aumentar o ângulo. Vamos pegar um ângulo aqui maior que 45. Vamos manter a velocidade de disparo. Como vai ser agora esse alcance? Vamos ver. Tá aí, ó. A bola sobe muito, porque agora a situação é outra, né? O ângulo é maior que 45, mas ela não vai muito para frente. Então o alcance também é menor. Vou deixar isso aqui bem claro para vocês, mostrando agora como ficaria para cada caso desse aqui as velocidades horizontal e vertical da bolinha. Com 45 graus, maior que 45 e menor que 45. Então eu tenho que fazer a velocidade igual para todos. Então eu vou fazer o seguinte, vou desenhar um vetor aqui e esse vetor eu vou inclinar usando a inclinação aqui do software para eu conseguir fazer o que eu quero aqui com precisão. Então esse primeiro caso aqui, ó, é 45 graus. Vou copiar aqui para eu fazer os outros dois. Então tá aqui, ó. Esse caso é 45. Esse aqui eu vou fazer maior que 45, que é o que está aqui embaixo. E o último caso aqui eu vou fazer menor que 45. Então para os três casos eu tenho a mesma velocidade de disparo, tá bom? Então eu tenho aqui uma velocidade de disparo que eu vou chamar de V0 aqui. Vai ser igual para os três casos. E aí para os três casos eu vou ter aqui as componentes desse vetor, horizontal e vertical. Então aqui, ó, vamos fazer Vx e Vy para os três casos. E aí fica claro o seguinte, pessoal, ó. Quando eu tenho um ângulo de 45 graus, eu tenho uma velocidade x igual a velocidade y. Porque acontece o seguinte, voltando aqui para o caso geral, pessoal, com o ângulo alfa, então eu vou ter Vx e Vy aqui também, dessa forma. E usando as relações métricas desse triângulo aqui, e a trigonometria do triângulo retângulo, eu posso escrever o seguinte, Vx ele vai ser igual a V0 vezes o cosseno do ângulo alfa. E o Vy vai ser o V0 vezes o seno do ângulo alfa. E aqui é trigonometria, tá? Aí, para o caso do ângulo de 45 graus, nós vamos ter que Vx é igual a Vy, porque o ângulo de 45 me dá aqui seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Aí, a hora que eu aplico essas fórmulas, me dá que Vx é igual a Vy. Quando o ângulo é menor que 45 graus, como nesse caso aqui, eu vou ter que Vx é maior que Vy. Agora eu tenho cosseno maior que seno. E quando o ângulo é maior que 45, eu tenho que Vx é menor
que Vy. Aí o que acontece é o que nós vimos lá na animação. Nós vamos ter aqui uma trajetória da bolinha assim, ó, para o ângulo de 45, essa trajetória aqui, em que a bolinha faz esse movimento. Então ela tem um equilíbrio aqui entre deslocamento horizontal e a altura alcançada. Quando eu tenho um ângulo menor 45, a trajetória ela vai ter um deslocamento horizontal muito forte, mas não vai subir, então ela vai cair rápido, vai cair antes que cairia nesse caso, então vai ter menor alcance. E no caso de um ângulo maior que 45, eu tenho pouco deslocamento, a bolinha sobe muito, mas não tem alcance. Ela não cai rápido, mas ela não se desloca para frente. Então acontece o que está aqui nessa terceira parábola. Então isso que determina o alcance da bolinha. Se eu tenho a mesma velocidade de disparo, o ângulo vai ser o que vai determinar o alcance. E é possível provar matematicamente que para 45 graus, aqui eu vou ter o alcance máximo. Então, pessoal, preste atenção nisso, guarda essa informação, porque isso cai em vestibular, tá? Exercício de lançamento oblíquo e citando o alcance máximo. Se está citando o alcance máximo, pode ter certeza que o ângulo de lançamento foi o ângulo de 45 graus. Então, vimos todos os detalhes aqui do lançamento oblíquo, vimos que o ângulo influencia, vimos as animações mostrando isso. Agora vamos fazer exercícios para a gente praticar tudo que foi visto aqui na aula de hoje. Primeiro problema então aqui, pessoal, a situação aqui é a seguinte: o projétil é lançado do solo com velocidade de 30 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Determine o alcance do projétil. Então, desenhando essa situação aqui, a gente teria aqui ó, o solo, tá? Teríamos aqui o disparo do projétil. Foi lançado aqui então com 30 graus em relação ao solo. Então tá aqui a velocidade dele, vamos chamar de V0, que é 30 metros por segundo. O problema fala que o ângulo aqui é de 30 graus. Então, calculando Vx e Vy aqui, a gente sabe que Vx é igual a V0 cosseno de 30. Então, Vx vai ser igual a V0, que é 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, Vx vai ser igual a 15, né? Porque 30 dividido por 2 dá 15, vezes a raiz de 3. E o Vy, ele vai ser o V0 vezes o seno de 30 graus. Então, o Vy vai ser o V0, que é 30, vezes o seno, que é meio. Então, o Vy ele vai ser 15. Tá? Os dois aqui vai ser metros por segundo. Essas velocidades horizontal e vertical mantêm a mesma unidade aqui da velocidade de disparo. Então esse é o primeiro passo para a gente analisar um problema desse, determinar as velocidades horizontal e vertical. E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar aquele mesmo referencial que a gente usou nos movimentos verticais, tá? Vamos usar um referencial na horizontal da esquerda para a direita e na vertical nós vamos usar de baixo para cima, tá? Então aqui é Y e aqui é X, movimento horizontal, movimento vertical. Então é bom porque, usando esse referencial aqui, a gente sabe que a gravidade aponta para baixo, então a gravidade vai ficar negativa no cálculo. Então, pessoal, esse problema tem duas maneiras de fazer. O projétil foi disparado, certo? A hora que ele foi disparado do solo, e ele vai atingir de novo o solo. Então ele vai ter aqui a sua trajetória parabólica dessa forma aqui. Então esse ponto e esse ponto aqui determinam a distância que ele chama de alcance. Então aqui ó, é o ponto inicial em x e aqui é o ponto final em x. Então aqui eu vou ter um ΔS que vai ser o alcance, tá bom? E em y a bolinha vai subir, atingir uma altura máxima e descer. Bom, pessoal, a gente sabe que o tempo de voo do projétil é igual ao tempo de deslocamento horizontal aqui da sombra dele. Então o que acontece? A gente pode escrever assim, ó, na horizontal nós vamos ter um movimento sem aceleração. Então vamos ter S igual a S0 mais Vxt, beleza? E na vertical o movimento vai ser acelerado. Então nós vamos ter que usar a equação de movimento acelerado, que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, pessoal, aqui ó, tem duas maneiras de fazer, eu vou fazer as duas. Porque é o seguinte, para determinar o alcance do projétil, eu preciso determinar o tempo de voo. Na hora que eu determinar o tempo de voo, eu substituo aqui na fórmula do movimento horizontal e eu determino o alcance, tá bom? Porque essa fórmula aqui, ó, eu passo esse zero para o outro lado e determino o alcance, tá bom? Então, o que acontece? Tem duas maneiras de determinar o tempo de voo. Eu vou fazer as duas para vocês aqui. Então, primeiro eu deixar aqui o cálculo do alcance, tá? Partindo dessa equação aqui, nós vamos ter o seguinte, eu não sei o valor de S, eu também não sei o valor de S0. Eu sei que a velocidade de disparo na direção X ficou 15 raiz de 3 vezes o tempo. Eu sei que se eu passar o S0 para o outro lado, fica S menos S0 é igual a 15 raiz de 3 vezes o tempo. E o S menos o S0 é o ΔS, que é o alcance que me interessa, que é igual a 15 raiz de 3, certo? Então preciso descobrir o tempo de voo. Descobrindo o tempo de voo, substituo aqui
e descubro o alcance. Beleza? Agora vamos falar sobre o tempo de voo. O tempo de voo eu posso fazer de duas maneiras, tá? Então vamos fazer a primeira aqui, ó, solução 1, depois vamos fazer a solução 2. Vamos voltar lá no desenho para a gente analisar a situação 1 aqui. Pessoal, só atenção porque algumas coisas que eu vou falar aqui, ó, só vale nessa situação aqui. A situação em que eu tenho, ó, a altura inicial é igual à altura final, tá ok? Aqui, ó, a altura inicial ele sai do solo e volta para o solo, então a altura inicial é igual à altura final. Nesse caso aqui, ó, o tempo de voo posso calcular assim. O projétil vai subir, atingir a altura máxima e descer. O tempo que leva para ele subir e atingir a altura máxima é igual ao tempo que leva para ele descer da altura máxima e atingir de novo o solo. Então eu posso calcular o tempo que leva para o projétil subir e atingir a altura máxima, e eu sei que isso vai ser a metade do tempo de voo. Só toma cuidado que necessariamente eu devo ter que a posição inicial é igual à posição final para eu poder fazer isso, tá bom? Então aqui, ó, vamos colocar, deixar bem claro, se a posição inicial for igual à posição final, posso calcular o tempo de voo fazendo o seguinte: V é igual a V0 mais AT. Função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na altura máxima, a velocidade é 0. A velocidade inicial é a velocidade de disparo na vertical, que deu 15. A aceleração é menos 10, porque é a gravidade, certo? Vezes o tempo. Então, passo esse menos 10 para cá, para a esquerda fica 10t igual a 15. Portanto, t é igual a 15 dividido por 10. T é igual a 1,5. Só que esse t é o tempo que levou só para ele subir, tá bom? O tempo total de voo vai ser 2t. Então, o tempo total de voo vai ser 2t. Então, o tempo total de voo vai ser 2 vezes 1,5, que é igual a 3 segundos. Tá bom? Demorou 3 segundos então para ele subir e descer. Então, essa é a solução 1. Só que cuidado que a solução 1 só pode ser usada nessa situação aqui, ó. A posição inicial tem que ser igual à final. E tem outra solução que eu posso usar sempre. Vou colocar aqui a solução 2, que é usar a função horária da posição. S é igual a S0 mais B0t mais AT ao quadrado sobre 2. Posição final aqui, ó, é 0 porque vai estar no solo. Posição inicial é 0 porque partiu do solo. Velocidade inicial é mais 15, ok? Mais 15 porque foi disparado para cima na mesma direção que foi orientada lá. P, aceleração é menos 10 porque é a gravidade negativa, tá? T ao quadrado sobre 2. Então essa equação aqui, ó, eu vou resolver para achar o tempo de voo. Seguindo com isso aqui, ó, outra aqui, ó, 0 é igual a 0 mais 15t, 10 dividido por 2 dá 5, menos 5t ao quadrado. Posso dividir tudo por 5 aqui que vai facilitar a minha vida. Então fica 0 igual a 15 dividido por 5 dá 3t, menos 5 dividido por 5 dá menos t ao quadrado. Resolvendo essa equação aqui, ó, eu tiro o t em evidência, fica t vezes 3 menos t, isso é igual a 0. Bom, uma multiplicação só dá 0 quando um dos números é 0. Então, ou esse t é igual a 0, ou esse parêntese é igual a 0. E se 3 menos t for igual a 0, isso implica que t é igual a 3. Então, eu encontrei aqui, ó, 0 segundos e 3 segundos. Pessoal, a interpretação disso aqui, ó, é o seguinte. Estou querendo saber quando que a posição do cara vai ser 0. No instante 0, ou seja, no momento do lançamento do projétil, ele estava no solo, né? Então tá ok. Ele deveria ter dado um tempo 0 mesmo aqui. Que eu estou procurando isso nessa equação, ó. Qual instante em que a minha posição é 0, não é isso? Então no instante 0 ele estava no solo porque é o instante que ele foi lançado. E no instante 3 segundos ele vai estar no solo de novo, que é o momento que ele chegou no solo depois do voo. Então veja que deu 3 segundos nessa solução e também deu 3 segundos na outra solução, que é o dobro do tempo de subida. Então mostrei para vocês duas maneiras de calcular o tempo de voo aqui, tá? Então beleza, deu 3 segundos. Com o tempo de voo eu calculo o alcance. Então o alcance, que é o ΔS, vai ser 15 vezes a raiz de 3 vezes 3 segundos. Então o alcance vai ser 45 raiz de 3 metros. Geralmente nos problemas de vestibulares ele fala assim, use raiz de 3 igual a 1,7. Ele dá um valorzinho lá para raiz de 3 para você usar. Aqui eu não falei isso, então vamos deixar assim mesmo, tá bom? O alcance deu 45 vezes a raiz de 3 metros. Feito então o primeiro problema aqui. Quero chamar a atenção que esse referencial que nós usamos no movimento vertical, na gravidade, vai continuar sendo usado nos problemas aqui, tá bom? Então, toma cuidado porque a gravidade vai ser negativa sempre. Se a bolinha está subindo, a velocidade inicial dela é positiva. Se a bolinha estiver descendo no início do movimento, a velocidade inicial dela vai ser negativa. Então, vamos tomar esse cuidado. Vamos para o próximo problema. Então, esse problema aqui está dizendo assim, ó. Uma bola está rolando horizontalmente sobre um bloco, como mostrado abaixo, com velocidade constante de 8 metros por segundo. A que distância do bloco a bola atingirá o solo? Bom, a situação que ele está descrevendo aqui é a seguinte.
a bola ela vai abandonar o bloco e vai descrever aqui uma trajetória e atingir o solo em algum momento. E aí, a hora que isso acontecer, eu vou ter uma distância do bloco até o solo, que vai ser essa distância aqui que eu vou chamar de ΔS. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no bloco o S inicial e no ponto de impacto o S final. Tá? Então a distância entre os dois pontos vai ser ΔS. Isso que ele quer saber. Isso nada mais é que o alcance desse voo que a bola vai fazer aqui, não é isso? E aí eu vou ter o que aqui, ó? No momento que a bola abandona o bloco, ela tem velocidade apenas na horizontal, que é o V0, 8 metros por segundo que foi dado ali. E ela vai cair em uma altura de 5 metros, tá bom? Então, nós vamos ter o seguinte. Bom, nessa situação aqui, ó, o ângulo entre a velocidade que a bola vai ter no momento que ela abandonar o bloco e a horizontal é 0. Então, quando eu calcular aqui, ó, o Vx, que é igual ao V0, cosseno do ângulo, que é 0 grau, o cosseno de 0 é igual a 1. Então, o Vx vai ficar igual ao V0, que é igual a 8 metros por segundo. O Vy ele é V0 vezes o seno de 0 graus. Só que o seno de 0 é 0. Então, vai ficar V0 vezes 0. Vy vai dar 0 metros por segundo. Pessoal, um ponto importante aqui, ó. Quando um objeto cai nessa situação aqui, ó, a velocidade vertical dele no início do movimento é igual a 0, ou seja, ele parte do repouso na vertical, isso aqui é chamado de queda livre. Eu caio sob a ação da força gravitacional apenas. Eu não fui arremessado nem para baixo, nem para cima. Então, isso aqui a gente vai chamar de queda livre. Continuando aqui, então, eu vou ter uma situação de queda livre para eu calcular o tempo de voo. Então, vou ter na vertical aqui, ó. Vamos usar a equação S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E lembrando que eu vou usar uma orientação vertical de baixo para cima, de modo que a gravidade ela puxa a bolinha para baixo, então a gravidade vai ficar negativa, porque ela aponta contra a minha orientação. E 0 é a altura do solo e a altura inicial é a altura do bloco, tá bom? Então vou ter aqui na vertical, ó, a altura inicial, a altura do bloco e 0 aqui no solo. Então vamos lá, ó, altura final 0, inicial 5 metros de altura, velocidade y é em 0 na vertical, certo? Ó, então não precisa colocar essa parcela aqui, ela vai desaparecer. A aceleração é a gravidade, que vai ficar menos 10 vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Com isso aqui, então, eu calculo o tempo de voo. Se eu dividir aqui, ó, 10 por 2 vai dar 5, então vai ficar 0 é igual a 5 menos 5t ao quadrado. Passa esse menos 5 para o outro lado, fica 5t ao quadrado igual a 5. Passa o 5 dividindo agora, então fica que t ao quadrado é igual a 5 dividido por 5. Portanto, t ao quadrado é igual a 1, t é igual a raiz de 1, que é igual a 1 segundo. Então demora 1 segundo para a bola cair. Então, agora a gente vai calcular o alcance, que é o ΔS. Na horizontal, certo? Na horizontal a gente tem S é igual a S0 mais Vxt. Então, S menos S0 é o ΔS, tá bom? Isso é igual a Vxt. Esses dados aqui eu vou usar para calcular o alcance. Então o alcance vai ficar Vx, quanto que deu o Vx? Era o próprio V0, que era 8 metros por segundo, vezes o tempo, que é 1 segundo. Então a bola vai cair a 8 metros de distância do bloco. Então atenção nesses casos aqui, tá? Em que o movimento no início da queda é completamente horizontal. Se o movimento é completamente horizontal no início da queda, quer dizer que a velocidade horizontal vai ser igual à velocidade do corpo. Nesse caso aqui, o corpo era a bolinha que tinha 8 metros por segundo de velocidade, então vai ser o próprio Vx. E o Vy vai ser 0, no caso em que o movimento é completamente horizontal no momento que inicia a queda, tá bom? Isso é importante saber. Isso aqui também é chamado de lançamento horizontal. Vamos para o próximo problema então. Nesse próximo problema está dizendo o seguinte. Um objeto está sobre um bloco que tem 20 raios de 3 metros de altura. Então este bloco é inclinado formando um ângulo de 30 graus com a vertical e o objeto desliza caindo no chão. Sabendo que o objeto abandonou a superfície com velocidade de 10 metros por segundo, quanto tempo levou para o objeto atingir o solo? Bom pessoal, vamos desenhar a situação aqui, que é a seguinte. Eu vou ter então o bloco, vou desenhar aqui o bloco, e eu tenho um objeto em cima do bloco. Aqui o objeto em cima do bloco. Na situação que o problema deu, ele fala que a altura do bloco é 20 raios de 3. Essa altura aqui, ó, é igual a 20 raios de 3. E aí ele fala aqui, ó, essa superfície vai ser inclinada 30 graus em relação à vertical. Vamos fazer essa inclinação aqui. E aí a situação fica assim, pessoal, ó. Aqui, ó, é o solo, aqui é a vertical e esse ângulo aqui é 30 graus. O que que acontece? Acontece que aqui eu vou ter uma altura que o corpo vai cair.
ele vai fazer então essa trajetória aqui, ó. E o problema fala que ele abandona a superfície, ou seja, ele tem uma velocidade aqui, ó, no momento que ele abandona a superfície, e essa velocidade aqui vamos chamar de V0, que deu de 10 metros por segundo. E é claro, essa velocidade ela está paralela à superfície do bloco. Então, se eu fizer uma reta aqui paralela à superfície do bloco, eu vou ter a reta paralela à velocidade. Isso é importante porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, total é 90 graus. O ângulo entre a lateral do bloco e a superfície do bloco, esse ângulo aqui é 90. Então, 30 mais 60 para dar 90 graus. É importante saber esse ângulo aqui porque nós vamos usar essa informação para determinar Vx e Vy aqui da velocidade, tá? Então vamos lá, vamos determinar primeiro a altura que o bloco vai cair, depois Vx e Vy. A altura aqui, ó, vamos ter o seguinte, a altura, se a gente pensar nesse ponto, esse ponto e esse ponto, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, portanto é um triângulo retângulo. Esse aqui, ó, o H é um cateto adjacente e esse lado aqui, ó, a hipotenusa, é a lateral do bloco. A lateral do bloco tem a altura, né, do bloco, que é 20 raiz de 3. Então podemos escrever aqui, ó, que o cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a altura dividido por 20 vezes a raiz de 3. A gente pode passar isso aqui multiplicando para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 20 raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre 2 é igual à altura. Aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10 e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então fica 10 vezes 3, portanto a altura é igual a 30 metros. Essa é a altura que o objeto vai cair 30 metros. Agora em relação às velocidades, nós vamos ter o seguinte, vamos desenhar de novo esse V0 aqui embaixo. Isso aqui é o V0. Aí eu tenho aqui a componente horizontal e tenho aqui a componente vertical. Eu vou ter aqui, ó, Vx e Vy. E eu preciso saber esse ângulo aqui para eu fazer o quê? Fazer o cálculo como eu já conhecia lá. Vx igual a V cosseno desse ângulo, que é alfa, e Vy é V seno desse ângulo. Mas olhando para esse desenho aqui, ó, a gente vê que a direção vertical forma um ângulo de 60 aqui. Então aqui, ó, eu tenho 60 graus. Então se a horizontal e a vertical formam 90, e aqui eu já tenho 60, para formar 90 falta 30. Então alfa é igual a 30 graus. Eu vou ter então que Vx é igual a V0 cosseno de 30 e Vy é igual a V0 seno de 30. Como ele pediu só o tempo de voo, me interessa somente Vy, tá? Então eu vou ter aqui que Vy é igual a V0 10 seno de 30 meio. Então Vy é igual a 5 metros por segundo. E na vertical nós vamos usar a função horária do movimento retilíneo uniformemente variado com os dados do problema, tá bom? Então, ó, seguindo aqui um referencial de baixo para cima, nós vamos ter então que a gravidade puxa para baixo. Então a aceleração vai ser a gravidade, tá bom? Vamos escrever isso aqui, ó. Escrevendo isso aqui nós vamos ter o seguinte, qual que é a altura final? Vai ser o solo, então a altura final é 0. Qual que é a altura inicial? A altura inicial é esse ponto aqui, que a altura inicial dele é h, então é 30 metros a altura inicial. Velocidade inicial dele, que é a velocidade que ele abandonou a superfície, só que considerando apenas a direção y, porque eu estou analisando só o tempo de queda. Então deu 5 metros por segundo, porém y aponta para baixo, certo? Contra o referencial que foi adotado. Então vai ficar menos 5t. A aceleração da gravidade é menos 10 t ao quadrado sobre 2. Então aqui eu tenho a minha equação para determinar o tempo de voo. Aqui eu posso dividir, ó, 10 por 2 dá 5. Isso aqui fica 0 é igual a 30 menos 5t menos 5t ao quadrado. Se eu dividir essa equação inteira por 5, fica 0. 30 dividido por 5 dá 6, menos 5 dividido por 5 dá 1, menos 5 dividido por 5 dá 1. Então fica assim. Então a equação de segundo grau. Então eu vou ter o seguinte, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes AVC. Então delta vai ser b ao quadrado, o b vale menos 1 aqui. Então menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 1. VC, que é 6. Então delta é igual a menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui, ó, menos com menos dá mais, com mais dá mais. 4 vezes 6, 24. Então delta deu 25. Calculando agora o tempo vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. O tempo vai ser menos b, o b vale menos 1, então é menos 1, mais raiz de 25 dividido por 2a. O a vale menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então esse é um dos tempos, o t1. Menos 1 vai dar 1, mais raiz de 25 dá 5, dividido por menos 2. O t1 vai ficar
5 mais 1, 6, dividido por menos 2, isso é igual a menos 3. Então, tempo negativo não convém. Esquece isso aqui e vamos calcular outro tempo. Bom, o T2, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa passagem aqui e só trocar esse sinal para menos, não é isso? Então fica 1 menos 5 dividido por menos 2. Então, o T2 vai ficar menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2 segundos. Então, esse é o tempo de voo do objeto depois que ele deslizou. O tempo deu positivo e deu 2 segundos de queda para ele sair do bloco e chegar na superfície. Então, nesse caso aqui, ó, o que era mais importante aqui era toda essa análise no início, porque depois o cálculo nós já sabíamos fazer, das aulas passadas nós já vimos exemplos desses casos de movimento na vertical. Só que tinha que ter atenção aqui, ó, para calcular a altura correta de queda, não era a altura do bloco, tá? Era a altura menor que a do bloco e a velocidade vertical. A velocidade vertical estando para baixo, vamos ter que então usar sinal negativo aqui, ó, porque ela está contra o referencial adotado. Beleza? Atenção nisso aqui para você não cometer erros. Vamos para o último problema agora. Último problema então, nós temos o seguinte. Um avião bombardeiro pretende atingir um alvo como mostrado abaixo. O avião está voando horizontalmente com velocidade constante de 432 km por hora a uma altura de 2 km do solo e soltará uma bomba em queda livre. Determine a distância horizontal entre o avião e o alvo no momento em que a bomba é solta, de modo que o avião atinja seu objetivo. Então olha só pessoal, a bomba vai ter que fazer a trajetória saindo do avião e chegando no alvo. Essa é a trajetória da bomba. E atenção, ó, o avião voa na horizontal. Então, no momento que ele abandona a bomba tem apenas velocidade horizontal, que é 432 km por hora. Por que a bomba tem essa velocidade? Porque é a velocidade do avião. O avião voa a 432 km por hora. Se a bomba está dentro do avião, a bomba tem a mesma velocidade que o avião. Logo, a bomba vai estar com esta velocidade no momento que ela for abandonada em queda livre. E como ela está só na horizontal, a gente tem o que? Vy igual a 0. Coloquei aqui em metros por segundo porque eu vou converter tudo para metros por segundo para fazer o cálculo. Então, adotando aqui o referencial de baixo para cima, nós vamos ter 0 no solo, aqui a altura inicial do avião, vou chamar aqui de S0, tá bom? Essa altura é de 2 km, como foi dado lá no problema, e a bomba vai fazer essa trajetória para atingir o alvo. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, a posição inicial da bomba e o alvo. A distância entre os dois é o alcance do projétil. Eu quero saber qual que é essa distância que o avião deve soltar a bomba para ela cair em cima do alvo. Vamos ter a gravidade puxando a bomba para baixo e como a bomba é abandonada em queda livre, não tem velocidade vertical no início do movimento. Então vamos calcular o tempo de queda da bomba. Então na vertical vamos ter que usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Porque tem a aceleração da gravidade, então tem que usar essa fórmula aqui com movimento acelerado. Pessoal, vamos converter a velocidade de km por hora para metro por segundo, tá bom? Porque nós vamos usar também os 2 km de altura inicial em metros, então vai ser 2.000 metros, tá bom? Então a altura final vai chegar no solo, logo é 0. A altura inicial, 2 km, convertendo para metro fica 2.000 metros. Velocidade inicial é o Vy, certo? Vy não tem porque ele cai em queda livre, então isso aqui vai sumir. Essa parcela aqui fica menos 10, que é a gravidade, t ao quadrado sobre 2. Continuando aqui, vamos ter o seguinte, ó, isso aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. Vamos pegar esse menos 5t e jogar para o outro lado, então fica 5t ao quadrado igual a 2.000. Continuando aqui então, vamos passar o 5 dividindo, vamos ficar aqui t quadrado é 2.000 dividido por 5, t quadrado é igual a 400, portanto t vai ser a raiz de 400, vai dar mais ou menos 20, como é tempo vamos pegar só o 20 positivo, então são 20 segundos o tempo de voo da bomba para sair do avião e chegar no solo. Agora precisamos calcular então o alcance baseado nisso. Se viermos aqui na horizontal agora, nós vamos ter que a função vai ser essa aqui. E como a velocidade está completamente horizontal, eu vou ter aqui ó, que Vx é o próprio V0, então vai ser esse cara aqui. Só que nós vamos converter para metros por segundo. Então o Vx vai ser 432 dividido por 3,6 para converter para metros por segundo, tá? Então isso aqui vai dar 120 metros por segundo. Então agora eu vou passar o S0 para o outro lado, vai ficar S menos S0 igual a Vx, que é 120, vezes o tempo, que é 20. Então ΔS, que é a distância percorrida pela bomba na horizontal, vai ficar 120 vezes 20, que dá 2.400 metros. Então essa é a distância entre o alvo, a distância horizontal entre o alvo e o avião,
no momento que o avião deve soltar a bomba para que a bomba atinja o alvo quando ela cair. Ela vai cair se deslocando para frente e caindo ao mesmo tempo, então ela vai cair assim até chegar no alvo, beleza? Então pessoal, fiz vários exemplos aqui de movimento nas duas dimensões, aqui vertical e horizontal, usando o que falei lá no começo da aula, que é, numa cinemática vetorial, a gente pode decompor o movimento nas direções que eu precisar, nesse caso foram as direções horizontal e vertical, e estudar separadamente os movimentos, tá? Porque eles ocorrem de forma independente. Essa é a grande beleza da cinemática vetorial. E fizemos isso bastante vezes aqui. Para o ensino médio, é isso que a gente faz, tá? A gente faz apenas esse tipo de movimento aqui no estudo para o ensino médio. Na faculdade já fica mais complicado, dá para fazer movimentos mais complexos, com outras equações também na horizontal e vertical e outras direções. Beleza? Mas para o ensino médio é o que fizemos aqui que vai aparecer para vocês. É isso aí, pessoal. Esta foi a aula de cinemática vetorial. E você viu aí que os cálculos não são complexos. Continuamos usando as mesmas equações das aulas anteriores. Porém, tem toda uma análise que é feita antes de começar os cálculos para você usar as funções horárias de forma correta. Então, muita calma nessas análises, faça tudo com calma para você não cometer erros, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo, beleza? Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.